provar que o problema não é você, mas é a forma como você está fazendo para tentar mudar. Porque talvez você esteja cansada de tentar melhorar, de tentar ser mais calma, de tentar dar conta de tudo. Mas mesmo assim você está como mola, volta sempre para o mesmo lugar. Então hoje eu quero falar sobre isso com você. Hoje você vai entender 3 coisas. Primeira, por que você tenta mudar, mas não consegue? Segunda, por que você está travando as suas decisões? E terceira, como começar a reconstruir a sua segurança na prática? Se você está chegando agora, eu sou Carla Coelho, psicoterapeuta, esposa e mãe de 3 filhos, e ajudo mães que trabalham a tomarem decisões sem culpa num processo de 4 semanas. E aqui, toda terça, eu te ensino um passo prático para você tomar as suas decisões com mais segurança. Deixa eu te mostrar uma realidade. Você acorda e já começa decidindo sobre filhos, sobre profissão, sobre trabalho, sobre qual caminho que vai pegar para não pegar trânsito, sobre responder mensagens no celular. E no final do dia você está exausta. E não é só um cansaço físico, é um cansaço mental também. E aí vem sempre aquela sensação: será que eu fiz certo? Será que eu estou falhando muito? Será que eu podia ter feito melhor? E aí você pensa: eu preciso tentar mais. Eu preciso tentar melhorar. Mas eu preciso te dizer uma coisa: o problema não é você. Você não falhou. Você apenas tentou do jeito errado. E se isso faz sentido para você, curta esse vídeo, comenta. Eu já tentei. E também me siga lá no perfil do Instagram, @CarlaCoelhoOficial. Toda terça sobe uma aula aqui para você e toda quinta, às 20 horas, temos live ao vivo. E eu te espero, tá bom? Existe algo que a psicologia já mostrou sobre decisões. O excesso de decisões gera uma sobrecarga cognitiva real, e isso vai refletir nos seus comportamentos, no seu posicionamento e no seu emocional. E isso faz com que o seu cérebro entre num processo de fadiga decisória. Existe um limite de decisões conscientes que o nosso cérebro consegue alcançar. Não são todas as decisões que a gente consegue alcançar com clareza, com qualidade. E se você entra num processo de fadiga decisória, seu cérebro cansa, sua clareza diminui e a sua energia é drenada. O que acontece então? Você entra no processo automático de sim, 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 sem pensar. No processo automático, como é que você decide, que a gente já conversou aqui várias vezes? Por medo, por pressão, para evitar conflito, para se validar. E aí você responde por impulso, diz sim quando queria dizer não. Só que essas decisões causadas por impulso, elas te levam à dúvida no final e depois ao arrependimento. E aí gera toda essa frustração. Você se sente perdida no meio da sua vida, do seu cotidiano. Sabe o que está acontecendo? Você está tentando mudar comportamento sem organizar o processo. Isso vira tentativa o tempo todo. E essas tentativas que falham, elas vão te frustrando. Por isso que tem muita mulher, muita mãe travada, porque está só na tentativa e não investiu no processo de mudança. Por exemplo, quando você decide mudar algo, aí eu quero ser mais paciente, quero dar mais atenção aos meus filhos, quero ser mais calma, quero gritar menos. Isso é o comportamento final. Gritar menos é o comportamento final, ser calmo é o comportamento final. Mas existe um processo para se chegar a esse comportamento. O comportamento, ele não nasce sozinho. Ele é o resultado de 3 camadas: pensamento, emoção e vontade. Então, pensamento é o quê? É a forma como você interpreta aquele cenário. Emoção diz respeito à sua reação, como você reage imediatamente. Emoção diz respeito à reação, como você reage internamente. E a vontade é a decisão, é aquilo que sustenta você na prática. E aí, Carla, onde está o erro? O erro está em tentar mudar direto o comportamento e não trabalhar o processo. Hoje eu vou ser mais calma, hoje eu não vou gritar. Isso é intenção. Sendo intenção sem um processo interno, isso não se sustenta, fica só na intenção. E, na verdade, vira tentativa. Mas o que acontece? Na hora real, seu filho desobedece e você grita. Você está atrasado, perde a paciência. Entende? Porque o processo não foi trabalhado. Você só falou, vou ser assim, mas você não treinou. Na vida real, se seu filho desobedece, você perde a paciência. Se você está atrasada, você perde a calma. Se alguém te passa no trânsito, você perde a calma. Porque, na verdade, houve uma intenção. Você falou, quero ser mais calma, não quero gritar, mas você não trabalhou o processo. E o processo tem que ser treinado. Se o processo não é treinado, você volta para o seu padrão de comportamento. Se a sua vontade não for treinada, você volta para esse ciclo de tentativa e frustração, tentativa e frustração. Mas então, o que é um processo interno? É quando você deixa de depender da motivação e constrói um processo real, interno. Você começa a construir uma camada interna. Vou te dar um exemplo prático. Se você está tomando decisões sem processo, você fala assim, vou ser mais calma, ok? Mas se você está tomando decisões trabalhando esse processo interno, você não pega o genérico, vou ser mais calma. Você diz, hoje
eu não vou gritar com meu filho. Hoje eu não vou ficar impaciente no trânsito, entende? É específico, você vai trabalhando cada ação. Outro exemplo, se você não trabalha o seu processo, você, na hora de tomar decisão, você fala, vou dizer sim para tudo, que aí eu me livro logo das questões. Se você trabalha com o processo interno, você se pergunta antes, tem a ver com os meus valores, com aquilo que está relacionado ao meu propósito? Entende? Aí você não vai dizendo sim para tudo, você vai elegendo o seu sim, para onde ele tem que ir. Entendeu a diferença? A tentativa ela é vaga, o processo não. O processo é concreto, você consegue repetir, você consegue ver no concreto a ação que você vai fazer. Então, não vou gritar é diferente de hoje eu não vou gritar com meu filho. Aquilo que você treina, você consegue sustentar. A motivação não é treino, você vai pelo impulso. Sem processo, você fica dependendo de fazer aquilo que você escolheu fazer e decidiu fazer a partir da motivação. Se o dia estiver bom, porque se não tiver, você não consegue. Você acaba ficando dependente da energia emocional e não de uma decisão escolhida mesmo com consciência. Com o processo, você cria previsibilidade, reduz o desgaste mental, fortalece a sua vontade. Agora, deixa eu te mostrar como isso vai mudar na sua prática, no seu cotidiano. Quando você começa a treinar isso, você não muda nada. Você começa a se colocar à disposição da clareza. Você busca a clareza para responder uma pergunta. Qual é a pergunta para te dar clareza? Por que que eu estou respondendo sim? Por que que eu estou respondendo não? E aí, nesse processo, você começa a desenvolver a sua consciência para tomar decisões assertivas. Você interrompe o automático e começa a fazer perguntas. Faz sentido para mim nesse lugar? Faz sentido fazer essa escolha? E aí, nesse processo, você começa a ter direção. Direção para decidir, direção para eleger aquilo que é prioridade. E como que você cria direção? Porque você começa a ter critérios de escolha. E aí você pergunta: isso está alinhado com a minha família? Isso está alinhado com aquilo que eu escolhi fazer esse final de semana, o que eu escolhi com meu esposo? Todos esses passos te fazem chegar à segurança em uma decisão. Se você tem segurança na decisão, você consegue sustentar a sua decisão. Sempre que a gente decide com consciência, a gente sustenta aquilo que a gente decidiu. E o que destrói a sua segurança não é errar, mas é você duvidar o tempo todo daquilo que você escolheu. Isso é terrível. Entendeu por que eu iniciei essa aula falando que o problema não é você, mas é a forma como você está tentando fazer escolhas e tomar decisões? Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Você tenta, e aquilo que você vem tentando faz você sair do lugar que você está, ou você volta para o mesmo lugar? Você está que nem mola, que eu falei aqui no começo, né? Vai e volta para o mesmo lugar, porque não está tomando decisões conscientes, seguras. Então, use esses critérios, volta essa aula e usa esses critérios, esse passo a passo de treinar a decisão, de buscar critérios, de fazer perguntas, para você modificar esse resultado das suas decisões, que às vezes te gera culpa, te gera sobrecarga, te gera aquela conversa silenciosa de que, pô, parece que eu estou fazendo tudo errado. E lembra sempre, todos os dias a partir de agora, que segurança não vem de tentativas, vem de um processo real, construído e treinado para você decidir cada vez melhor. Lembra disso, segurança nasce de um processo. Se inscreva aqui no canal, me segue no Instagram, @Carla Coelho Oficial, e quinta-feira a gente tem a live ao vivo para poder estar aprofundando essa aula de hoje. Até lá!